professor Eduardo na área, mais uma vez, para a aula de número 5 de Evangelhos. E nessa aula nós vamos falar sobre o evangelista Lucas, o doutor Lucas, o médico Lucas, o companheiro de Paulo em todas as horas. Até o final, Lucas ficou junto com Paulo. A abreviatura é LC. A data, cerca de 59 a 75 depois de Cristo. Lembrando que as datas bíblicas são todas aproximadas. É um período, não dá para cravar. A autoria, tanto o estilo como a linguagem, oferece evidências convincentes de que a mesma pessoa que escreveu Atos, escreveu Lucas. Na realidade, 2 volumes de uma única obra. Lucas escreveu o seu livro, o seu evangelho, que leva o seu nome, como também o livro de Atos. A autoria. Lucas escreve o seu evangelho como tendo público-alvo os gregos. Vamos relembrar? Mateus escreveu para o judeu. Marcos escreveu para os romanos. E Lucas, ele vai escrever para os gregos. Para tal, ele mostra Jesus como um homem perfeito, como um homem ideal, como um homem imaculado. Ele mostra Jesus tendo um propósito bem definido. E você tem um propósito, tem um objetivo bem definido na sua vida? Aonde você quer chegar quando você terminar esse curso avançado em teologia? A história diz que Paulo foi ferido, maltratado, sendo acolhido na causa, né? E por causa de Priscila e de Áquila, na casa deles. E é tratado por Lucas, o médico recém-chegado da faculdade, que acaba por se tornar o auxiliador do apóstolo Paulo em suas viagens. Lucas, ele foi fiel ao apóstolo Paulo até os últimos dias de vida, até em prisões. Eu quero até dar uma dica de um filme, se você ainda não assistiu. Paulo, apóstolo de Cristo. Veja esse filme, você vai ficar impactado com Paulo, apóstolo de Cristo. Lucas, ele torna-se então uma espécie de jornalista investigativo, que no período do cárcere de Paulo, ele vai pesquisar a história de Jesus e ele vai escrever o seu evangelho. Então ele teve bastante tempo na companhia de Paulo para desenvolver o seu evangelho. O evangelho de Lucas dá bastante ênfase à universalidade da mensagem cristã. A mensagem cristã, ela não é restrita apenas para negros ou brancos, apenas para determinados povos. Não, ela é universal. O seu relato omite muito do material estritamente judaico, porque o público-alvo de Lucas não era os judeus, o público-alvo de Lucas eram os gentios. Todo aquele que não é judeu é gentil. Então Lucas escreve para os gregos, aquele material muito ligado à cultura judaica, ele acaba sendo, um material desprezado, porque não servia para esse público-alvo, diferente de Mateus, isentando-se desse tipo nas discussões para focar justamente na abrangência do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Lucas traz uma mensagem de manifestação do Cristo, aquele que foi revelado entre nós. Jesus Cristo, para Lucas, é a postura de um homem ideal, um homem ético, e há um destaque poderoso de que ele é o Messias, o Senhor exaltado. Lucas declara Jesus como o Messias. Lucas, ele vai frisar bastante a ação do Espírito Santo. Existem pelo menos 16 referências
do Espírito Santo no Evangelho de Lucas, passando pelo confronto, pelo embate de Satanás, né, com Satanás lá no deserto, e também a morte agoniante de Cristo, aonde ele chega a suar gotas de sangue. Lucas também vai apresentar textos que são chamados pérolas dos evangelhos, uma série de cânticos entoados por personagem da narrativa evangélica. Por exemplo, o Cântico de Maria: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Está lá em Lucas, capítulo 1, dos versículos 46 a 55. Também tem a profecia de Zacarias, dos 68 ao 79, e também tem a canção de Simeão, no capítulo 2, do 29 ao 32. São personagens da literatura cristã, da literatura evangélica. Em Mateus, Jesus ele é apresentado como rei, isto é, como um leão. Jesus é aquele que governa, é aquele que reina, fazendo-o por direito. Há uma manifestação de reino ou de rei na raiz de Davi e Jessé, filho de Abraão. Então Mateus ele vai apresentar Jesus como rei. Ele vai elencar a genealogia do Cristo, a raiz de Davi, o filho de Abraão. Já em Marcos, Jesus ele é apresentado como um servo sofredor. Isso é, um boi que conduz a carga. E é por essa razão que Marcos ele não possui uma genealogia, uma linhagem. O foco aqui é ressaltar a servitude e a alegria do sofrimento no empenho realizado em prol da salvação. Trocando em miúdos, Jesus ele não ganhou nada. Ele se despiu da sua glória. Ele, mesmo sendo Deus, veio a esse mundo não para viver como um rei, no luxo, no palácio, mas para viver como um servo que sofreu. Cuspiram nele, maltrataram ele, desprezaram ele. Marcos ele elenca esse boi que conduz a carga e que é conduzido também para o matadouro. Em Lucas, Jesus é apresentado como o Filho do Homem, isto é, a face do homem, a humanidade de Cristo, não só a divindade, mas o lado humano. E neste texto há um foco na universalidade do evangelho, tanto para os judeus como para os gentios. Em Lucas, por exemplo, o evangelista ele traz para perto de Cristo todas as pessoas que eram discriminadas na época pela comunidade judaica. Quem era discriminado na época? Mulheres. E Jesus ele teve, sim, um grande amor pelas mulheres. As mulheres estiveram próximas de Cristo no seu ministério. Samaritano, odiado pelo judeu. E Lucas coloca na parábola do bom samaritano não o sacerdote, não o levita como herói, mas aquele homem que era desprezado pela sociedade. Criança, Jesus ele disse: não impeçais os pequeninos de vir a mim. Criança na comunidade judaica era muito discriminada. Leprosos, Jesus ele cura leprosos. Então, esse evangelho de Lucas ele é universal. Ele é para todos. Ele é para gentil, ele é para judeu, ele é para mulher, ele é para samaritano, ele é para criança. Jesus, ele é apresentado ali na sua forma humana, como filho do homem. A humanidade de Jesus é apresentada de forma que tudo gira em torno da semente da mulher. A genealogia de Lucas é diferente da genealogia de Mateus, apresentando Jesus como humano, não como rei, não como Deus, não como divindade. E em João, nós
Temos o evangelista retratando Jesus como Filho de Deus, o Verbo manifestado. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo habitou entre os homens. Esse conceito do Verbo no grego é logos, um conceito muito conhecido na filosofia grega. A face da águia. A águia simboliza a grandeza e a majestade, além de também representar o processo de renovação. Então tem muitos símbolos aí através desse animal chamado águia. Em João, assim como em Marcos, João não relata a genealogia de Jesus, focando apenas na eternidade, focando apenas no Filho de Deus. Essa foi a aula de número 5. Nós ainda temos mais 2 aulas nesse módulo. A próxima, a gente vai falar do Evangelho de João, trazendo algumas minúcias que eu não comentei aqui no finalzinho dessa aula. E na última, nós vamos falar de um paralelismo dos evangelhos. Eu espero você!